Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Santíssimo Deus da aliança, Deus de Abraão, Isaque, Israel, Deus do pacto eterno, estamos aqui, ó Deus, em adoração, na Tua presença, atendemos por Tua graça a convocação do Senhor e dedicamos, ó Deus, esse tempo em adoração, tempo em que louvamos ao Senhor, lemos a Tua palavra, também dedicamos tempo a ouvir a exposição da Tua palavra. Pedimos, abençoa o Teu povo, ó Deus, usa a pregação como meio de graça, fala o Senhor mesmo pela palavra e nos dá olhar para Cristo, nos dá ouvir a boa nova. Venha o Teu reino, ó Deus, aqui, seja feita tão somente a vontade do Senhor. Assim oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como observamos neste relato no livro de Reis, no primeiro livro dos Reis, sobre a vida de Elias, o Senhor agiu através do seu profeta e houve um grande impacto em Israel. Vimos isso nos capítulos anteriores. Mas após algum intervalo de tempo, veio novamente frieza e apatia espiritual. E isso nós podemos perceber porque as coisas não mudaram como era esperado. O povo não abandonou todo o caminho da apostasia. E uma evidência disso é a oposição de Acabe e Jezabel. Ela continua e, de fato, uma indiferença, então, do povo para com o profeta que é ameaçado e vê a sua vida, então, novamente em risco. E geralmente, irmãos, é assim, quando acontece algum evento extraordinário, as pessoas às vezes passam um tempo falando desse evento, deste ato extraordinário, mas se não houver um efeito profundo nos corações, logo as pessoas esquecem deste evento e vão buscar depois outras novidades. E isso explica o porquê de Elias, tão bem sucedido, orou e Deus fechou os céus, cerrou os céus,
orou novamente, depois de 3 anos e meio, e Deus enviou a chuva, mas nós vemos que agora Elias, mais uma vez, irá precisar fugir pela sua vida. E isso, irmãos, é em extremo desanimador para o profeta. É o que vemos no texto, ele foge, ele vai então orar a Deus para que lhe leve pela morte, lhe promova ao estado eterno, então pudesse pela morte ser chamado pelo Senhor. E isso revela toda a desesperança, todo esse estar deprimido do profeta, essa depressão espiritual. Então vemos no texto que Elias fica muito desanimado com a condição espiritual de Israel. Elias praticamente, da sua perspectiva, ele perde a esperança de que pudesse trazer Israel de volta do seu caminho de apostasia. Então, olhar para o povo, olhar para a condição de Israel, ver também a situação de Acabe e Jezabel, trazia para o profeta uma profunda tristeza. E Elias, em seu discurso a Deus, ao pedir a morte, ele reconhece que não é melhor do que os seus pais, do que os outros profetas antes dele. Elias, então, não consegue livrar o povo da apostasia, e isso, como estamos argumentando, traz tristeza e, de fato, uma depressão espiritual. Irmãos, todos nós passamos por adversidades, muitas vezes podemos ficar deprimidos diante de dificuldades, porque o sofrimento é uma realidade nesse mundo caído, mas quando a tristeza é mantida na alma, de fato, esse é o momento em que surge o que conhecemos como depressão, que é um grande mal que tem assolado os nossos dias, e essa experiência chamada de depressão não é uma novidade da perspectiva bíblica. Homens de Deus passaram por períodos de depressão espiritual. Não há, claro, essa linguagem técnica moderna na Bíblia, mas nós podemos identificar, então, esses sintomas do que hoje chamamos de depressão e sabemos, então, que há um tipo de depressão espiritual. E, então, ao olhar para Elias, nós vemos essas características, essa tristeza profunda, essa desesperança. Elias até mesmo vai ali, dorme debaixo de um zimbro, e o texto diz que pediu para si a morte. E a sua oração era: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Então, o que é que Elias está fazendo debaixo desse zimbro? Fuga, é um tipo de monasticismo anacoreta, os monges que iam para o deserto. Irmãos, uma das tentações da igreja é moldar-se ao mundo, que é o que aconteceu com Israel, no sincretismo, com Baal. Outra tentação da igreja é o retirar-se completamente, como é o caso de Elias, e infelizmente muitas vezes a igreja ou os cristãos foram tentados a isso ou empurrados para uma espécie de retiro forçado. No caso de Elias, mesmo após o seu sucesso, vemos então que Jezabel continua a persegui-lo, e isso causou muita tristeza, depressão. O profeta está cansado de fato. Meus irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Cristo e a depressão de Elias. Cristo e a depressão de Elias. Em primeiro lugar, no nosso texto, dos versos 1 a 5, na parte B desse verso, nós vemos então um profeta deprimido. Vemos então a circunstância, o contexto em que Elias fica deprimido. No final do capítulo anterior, o rei retorna para Jezreel e Elias vai à frente dele, no poder do Espírito Santo. Jezabel havia ficado ali aguardando notícias o dia todo e certamente pôde ver as nuvens escuras se formando, talvez tendo esperança de que agora as coisas iriam dar certo, que ela havia saído vitoriosa.
Elias, então, na sua opinião, seria tido por culpado e os seus deuses justificados. Porém, Acabe chega e certamente lhe dá um relatório negativo, que é o que vemos aí no verso de número 1, do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, um relatório que enfatiza a ação de Elias. Foi o Senhor que usou Elias. Foi o Senhor que mandou o fogo do céu. Confirmou Elias como seu profeta. Mas veja que no relatório é dito o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas de Baal. E Jezabel, como uma rainha pagã, Deus não está no seu pensamento, no pensamento dos ímpios. As causas, então, secundárias são enfatizadas, ao invés de pensar, foi juízo de Deus, Deus quis assim, Deus, de fato, agiu, vindicou o seu servo Elias, e então os profetas foram mortos. Não, ela enfatiza Elias, a causa secundária. E então isso despertou o furor de Jezabel. E então, certamente ela ficou muito indignada ao ouvir como Elias matou todos aqueles profetas. E isso feriu Jezabel em sua soberba, em seu orgulho. E então, o espaço que Jezabel trabalhou para ocupar durante tantos anos com seus profetas, falsos profetas, agora está em risco e ela não vai deixar isso barato. É o que vemos então no verso de número 2, que é o recado de Jezabel para Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprovesse amanhã a estas horas. Não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Vemos o ódio de Jezabel contra Deus, que fez estas coisas, voltado contra o seu instrumento, o instrumento de Deus, e vemos o endurecimento do ímpio, daquele que rejeita a palavra de Deus. Vemos a ira pecaminosa e como essa mulher maldita traz maldição sobre si mesma. Jezabel manda um recado, e então Jezabel despreza a providência de Deus, a soberania de Deus, e ela diz: façam-me os deuses como lhes aprovesse amanhã a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, Deus é que está no controle, determina o futuro, mas Jezabel determina que irá matar Elias. E Elias, irmãos, está cansado. Elias, então, diante de tudo que aconteceu, como Deus o usou, agora, mais uma vez, sua cabeça, então, está a prêmio. E Elias, então, ele olha para essas circunstâncias, cansado, deprimido, e, de fato, Elias vai fugir pela sua vida, é o que o texto nos diz. Então, mesmo um homem de oração, e isso é dito no Novo Testamento, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Veja, um homem que lutou com os ímpios, lutou com Deus em oração e prevaleceu, mas agora Elias, ele foge pela sua vida, cansado, deprimido, decepcionado. Não temos aqui no texto nenhum relato de oração, de pedir direção a Deus, de ser guiado por Deus. Até aqui, tudo que vimos sobre Elias, temos uma nota de que ele estava sendo dirigido por Deus em suas ações. E Elias então toma uma atitude, ele foge, ele está cansado, ele de fato não vê muita esperança. Pregar para um povo, querer a reforma de um povo que não quer ser reformado, Elias fica triste, fica completamente decepcionado. Então, aquele que enfrentou os 450 profetas, foge de uma rainha pagã, como que abandonando ali o seu posto, o seu dever. Então, é o que vemos no texto. E isso, irmãos, mostra então a fraqueza de Elias nesse momento,
Deus não quis nesse momento, não foi da vontade de Deus lhe dar a graça necessária para permanecer de pé diante dessa tentação. E nós vemos então Elias entregue a ele mesmo, decepcionado, deprimido, vai debaixo de um zimbro, dorme, foge então de sua responsabilidade. E vemos então como Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, e como nós, e como todos os santos, sem Cristo nada podemos fazer. Então, mesmo um grande homem de Deus depende de Cristo, ser sustentado por Cristo. Mesmo um grande homem de Deus que fez atos tão maravilhosos, foi instrumento de Deus ali no desafio contra os profetas de Baal, mas que ficou deprimido, cansado, decepcionado. E isso, irmãos, deve nos levar a considerar que devemos ter os olhos em Cristo. Por mais carismático, por mais talentos que tenha um homem, uma grande ficha de serviços prestados a Cristo, ao Mestre, nós sabemos que só pode ser o que é sendo sustentado por Deus. Se o Senhor tirar o seu sustento, se não for Cristo, não ficará em pé. E nós temos inúmeros casos na Bíblia. Noé embriagado, Ló carnal, Abraão e suas mentiras, Moisés e sua ira, a inveja de Arão, o adultério de Davi, a desobediência de Jonas, a negação de Pedro. Tantos casos, irmãos, em que santos de Deus caíram em tentação e as suas fraquezas foram evidentes, foram manifestadas. Isso não é motivo para justificarmos nossos fracassos, mas para nos alertar, para que sejamos humildes e, como Tiago diz, reconhecer que esses santos eram sujeitos às mesmas paixões, passaram por sofrimentos, tentações como nós e foram também crentes aceitos por Deus, tiveram suas orações ouvidas. Então, não somos fortes em nós mesmos, precisamos de Deus para nos sustentar. Não devemos ter os olhos no homem, como Elias não deveria ter olhado apenas para o povo, mas ter os olhos em Cristo. E devemos ter cuidado com expectativas messiânicas fora de Cristo. Apenas Cristo é o profeta maior. E aqui, irmãos, Elias também é um tipo de Cristo, ele é um segundo Moisés. Moisés trouxe a lei, Elias é aquele que vai apontar para Moisés e buscar como instrumento de Deus, trazer o povo de volta à lei, mas há um Moisés maior e um Elias maior, que é Cristo, e nós devemos olhar para Cristo. E por isso Deus não esconde as fraquezas dos santos, nem de Moisés, nem de Elias. Então Deus usa isso também para nos ensinar e para revelar o pecado que ainda habita no coração dos santos. Então, sim, nós vemos essa situação, essa depressão de Elias. Da parte de Elias, na sua observação, então, horizontal, ele havia ficado só, sua cabeça é procurada a prêmio, e não há motivação, há desesperança, não há mais nada o que fazer. Ele considerou, irmãos, que era melhor ir para o deserto, e isso nos mostra mais uma vez, afirmo, como nós somos vulneráveis. Um momento, o homem estava cheio do Espírito, correu à frente do carro de Acabe, e agora foge pela sua vida, e tudo isso enfatiza isso que estamos argumentando, e que Elias, de fato, é homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Esse é o ser humano, segundo a Escritura, esse é o ser humano, e de fato Deus não esconde isto no relato bíblico. Os homens, quando escrevem suas próprias biografias, muitas vezes escondem suas falhas, mas não é assim nas Escrituras. Elias orou ao Senhor, e nós vemos aí no verso 4 a oração, e Elias pede pela sua morte. Mas nós sabemos, por todo o relato bíblico que veremos mais à frente, que não é a vontade de Deus e Elias não vai passar pela morte.
ele será como que arrebatado, transladado num redemoinho, mas ele chega a pedir a sua morte aqui. Ele está cansado e quer logo ser promovido aos céus, estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Então, de fato, vemos aqui uma depressão. Elias perde a sua alegria, está exausto e será sustentado também somente pela graça de Deus, que é o que veremos no próximo ponto. Deus vai sustentar Elias em sua depressão, Cristo vai sustentar Elias em sua depressão, Cristo cuida do seu profeta, e aqui nós vemos a compaixão de Deus e como Cristo está com o seu povo, também aqui no nosso texto, aqui no Antigo Testamento. Em segundo lugar, do verso 5 a 7, veremos sustentado pela graça no deserto. Então, após a oração, no verso 5 é dito, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias, então, irmãos, ele, como afirmei, ele foi chamado para ser como que um segundo Moisés. Moisés é o grande profeta do Antigo Testamento. Deus lhe deu, através dele deu a lei, Deus se revelou a Moisés, e com sinais, prodígios, e lhe deu a lei. E todos os profetas que vieram depois de Moisés chamaram o povo a retornar para a lei. E especialmente Elias tem essa vocação. E por isso Elias foi usado naquele desafio do Carmelo, para trazer o povo de volta para Deus, para que o povo visse a glória do Senhor em sua resposta por meio do fogo. Mas há algo como um terceiro Moisés, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E há um outro êxodo que deveria se cumprir na morte de Cristo. Moisés foi instrumento daquele êxodo de Israel do Egito. Mas há um outro êxodo, porque essa palavra êxodo significa partida. E então Cristo teve a sua partida em Jerusalém, em sua morte na cruz. E na transfiguração de Cristo, Cristo apareceu a Moisés e a Elias. E o que temos aqui no nosso texto aí, quando diz, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou. E no verso 7 diz, voltou segunda vez o anjo do Senhor, que nós sabemos é Cristo, no Antigo Testamento. Então, Cristo conforta Elias, Cristo fala com o seu servo, e na transfiguração Cristo apareceu a Moisés e a Elias, e aqui Cristo, o anjo do Senhor, também aparece a Elias. Veja, peço que o irmão abra no Novo Testamento, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 28, Lucas 9, a partir do verso 28, que é o texto que descreve e narra a transfiguração do nosso Senhor. Lucas 9, 28, até o verso 36, temos aí, cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele. E quem eram os 2 varões? Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de quê? Apareceram para Jesus e falavam de quê? Falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E aí tem todo o restante do texto que narra que Pedro ficou sonolento,
e também falou, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, e uma voz de Deus, então veio ali dizendo, este é o meu filho amado, Jesus, o eleito, o meu eleito, a ele ouvi, ele é o Moisés maior, ele é o Elias maior, e veja que Moisés e Elias falavam com Jesus acerca da sua partida. Então, é por meio deste profeta maior, Jesus Cristo, que o pecador é salvo e justificado. Não é pelo primeiro Moisés, não é pelo segundo, no caso, que é Elias, é por Cristo. E aqui no nosso texto, então, Elias é alimentado pelo Moisés maior. Elias, então, é alimentado por Cristo. Cristo lhe dá, então, água, lhe dá pão, lhe dá água, como vemos aí no texto, e disse, levanta-te e come. E então, ao levantar, viu um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a dormir. E uma segunda vez, o anjo do Senhor, então diz, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então, Cristo conforta o seu profeta, e isso é algo maravilhoso. Elias recebe o sustento e a presença de Cristo, enquanto vai para o monte Sinai, o lugar em que Deus estabeleceu a aliança com Israel, e onde Elias verá a glória do Senhor mais uma vez. Nós vemos, irmãos, que o Senhor sustenta os seus servos, os seus ministros, e que são homens como nós, tanto os profetas do Antigo Testamento, hoje também os ministros, são homens sujeitos às mesmas paixões dos homens. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas, para confundir as fortes, as vis deste mundo, as desprezíveis, porque Deus então quer aniquilar a sabedoria desse mundo, a glória da carne, ou seja, é do agrado de Deus usar homens pecadores regenerados, e aqui Elias apontando para Cristo, Moisés, como vimos, e no Novo Testamento também vemos que Jesus teve esse momento na transfiguração com Moisés e Elias. Cristo conforta então os seus ministros, o seu povo, está com os seus servos em momentos de depressão, desânimo. Nós devemos olhar para Cristo, olhar para o alto, não apenas horizontalmente para as pessoas, para as circunstâncias. Devemos ter os olhos em Cristo, saber que Ele está presente, está conosco, e dele vem o conforto e o sustento que precisamos. Então, claro, o crente pode passar por desânimo, decepções, ficar deprimido, até o que chamamos de depressão espiritual, mas ele não deve permanecer nesse estado, mas deve então olhar para Cristo e receber o conforto de Cristo em sua palavra e pelos meios de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, veremos no verso 8, mais uma vez fortalecido e encaminhado por Deus. Então, vimos aí o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e vemos então que a partir deste momento, deste ser confortado, alimentado por Cristo, o texto diz, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, vimos então que mesmo diante da decepção, de estar deprimido, de um tipo de fuga de suas responsabilidades, não há uma palavra de repreensão na passagem quanto a Elias, a sua ação. E isso aponta no texto para a graça de Deus. O Senhor nos conforta, não nos trata segundo os nossos pecados. Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 a 29. Então, nós vemos aqui que o profeta foi confortado,
e fortalecido, então, seguiu em sua vocação diante de Deus. E como falamos, em Cristo nós temos sustento, temos pão e água viva. Jesus é o pão da vida. Ele diz: o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Também em Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e temos perdão. Então veja, não há aqui uma repreensão ao profeta por estar passando por uma decepção, uma depressão. Vemos aqui que o Senhor conforta o seu servo, não trata conforme os seus pecados, não trata talvez conforme outros homens o tratariam. Então Cristo é suficiente. A graça de Cristo, irmãos, é suficiente para fortalecer Elias. E o texto diz que ele, então, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, veja que o Senhor fortalece o seu povo, o Senhor nos contempla, Ele conhece o nosso desânimo, depressão, e o Senhor nos ama, o Senhor concede graça ao seu povo, Ele oferece descanso para as nossas almas, perdão. Então nós vemos que tudo isso é nosso por meio de Cristo. Jesus nos oferece graça por meio dos seus sofrimentos na cruz. Aquilo que vimos hoje pela manhã, aquilo que pudemos experimentar ao participar do sacramento, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos alimenta, e por isso podemos seguir, não é pela nossa força, não é olhando com olhares humanos, mas pela fé, com Cristo somos fortalecidos e podemos seguir avante. Irmãos, ainda algumas aplicações cristocêntricas. Então, Cristo é tudo para Elias, Cristo é tudo para os seus servos, Cristo é tudo para você, crente. Então, sim, você tem decepções, tristezas, desânimos nessa terra, mas saiba, Cristo é conforto, sustento, Cristo é água, pão, descanso, Cristo é o Elias maior. Elias, de fato, sujeito às nossas mesmas paixões, pecador como nós, em dado momento aqui recuou no cumprimento do seu dever, mas Cristo não. Cristo cumpriu perfeitamente. Cristo carregou os nossos fardos, nos sustentou, nos dá descanso por meio do seu trabalho. Então, de fato, Cristo é o Elias maior. Ele foi abandonado e sobrecarregado, mas nunca nos abandona, nunca te abandona. Crente, você de fato tem em Cristo tudo o que você precisa para a vida, para a bem-aventurança, para a felicidade, para vencer as tristezas, as depressões dessa terra. De fato, isso é algo maravilhoso. Moisés e Elias, o Moisés do Êxodo, do Antigo Testamento, o Elias, eles mesmos lá, aguardavam por Cristo, esperavam por Cristo, que já veio. Então, nós já temos o cumprimento dos tipos e sombras, temos Cristo, temos todo motivo de alegria, de exultarmos em meio às lutas, às tribulações. Também, irmãos, aplicações pastorais, nós aprendemos e sabemos que desânimo espiritual é algo real, tristeza espiritual, passar por momentos difíceis. Os crentes, os servos de Deus fiéis, passaram por momentos assim. Isso, então, faz parte da caminhada cristã e nós não devemos ignorar, mas devemos buscar nas Escrituras o remédio para a tristeza, para a depressão, que seja espiritual. Se for algo de fator fisiológico, algo físico, claro que é necessário um tratamento na questão física, através da medicina que cuida do corpo, mas de fato, se é algo espiritual, nós devemos ir à palavra, às promessas de Deus, a Cristo. Nós vemos também que experiências passadas, eventos extraordinários não irão garantir
que teremos tristezas ou provações grandes e que nos levarão à tristeza no futuro. Especialmente nós vimos no caso de Israel, que declarou o Senhor é Deus e depois também houve frieza e apatia com relação ao pacto e à aliança. Então há uma tendência à frieza, à apatia. É por isso que, como vimos pela manhã, na preparação para o sacramento, é necessário meditar em Cristo, no amor de Cristo, é necessário andar com Deus, fazer autoexame, buscar desenvolver as graças no coração, porque, de fato, somos tendentes à apatia, à frieza, e o mundo não para de perseguir. Como Jezabel, o mundo não para de perseguir a igreja, o crente. Então, nós devemos nos manter fiéis a Deus, meditar no Senhor, sabendo, é claro, irmãos, que mesmo que por fraqueza nos distanciamos de Deus, Deus é fiel, Deus é gracioso, Deus vem a nós por meio de Cristo e nos conforta e nos ergue, nos levanta, Ele tem compaixão de nós. E nós precisamos então reconhecer isso. E especialmente aqui falando de Elias, um profeta, um oficial do Antigo Testamento, nós também devemos lembrar e orar, irmãos, pelos ministros de Deus, também na nova aliança, reconhecer a sua fragilidade natural, orar pela igreja, pelos crentes em geral. Somos sujeitos às mesmas paixões dos santos do Antigo Testamento e Deus, claro, também está conosco e principalmente, irmãos, em momentos de tristeza, não fiquemos isolados, sozinhos, mas busquemos a Cristo em primeiro lugar, também os meios de graça e também irmãos fiéis a Cristo, santos que possam nos ajudar e certamente o Senhor também usa estes meios. Irmãos, que o Senhor nos fortaleça, que possamos em meio às lutas dessa terra olhar para Cristo, reconhecer Cristo em meio a todos os momentos. Vimos aqui Cristo e a depressão de Elias, e certamente Cristo não nos abandona, está conosco e estará até o fim. Que o Senhor então nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, seja louvado o nome do Senhor, glorificado, santificado. Ó Deus, dá-nos a Tua graça, a alegria, que possamos exultar na Tua salvação. Também, ó Deus, em tempos de tristeza, de decepção, ó Deus, sustenta o Teu povo, protege e guarda a Tua igreja, alimenta a Tua igreja, capacita, ó Deus, os Teus santos a serem fiéis à aliança do Senhor e tem misericórdia, ó Deus, daqueles que se afastam e andam em apostasia. Ó Deus, tem compaixão, ó Pai, oramos por toda a Tua igreja em toda a terra, pedimos, ó Deus, aviva a Tua obra e sustenta os Teus fiéis. Dá-nos uma boa semana, abençoa, ó Deus, todos os nossos afazeres da semana, abençoa especialmente o tempo dedicado ao Teu reino, nos ajuda, ó Deus, a tomar a nossa cruz, a Te buscar todos os dias, em primeiro lugar. Nos ajuda, ó Deus, a lutar contra o pecado, a carne, Satanás e o mundo, e fortalece o Teu povo, ó Deus, alegra o Teu povo, dá alegria espiritual, vivifica o coração do Teu povo, ó Deus. Também nos dá amor à igreja, ao Teu reino, à Tua aliança. Não nos deixa, ó Deus, indiferentes à rejeição do pacto, à apostasia dos tempos. Ó Deus, nos dá santa indignação, também como Elias, que possamos ser pessoas zelosas, preocupadas com o estado da igreja e que sejamos crentes fiéis, ó Deus, ao Senhor. Assim, guarda, protege cada um, dá o pão, o sustento físico, mas principalmente espiritual. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.